Ficou? Agora foi. Que eu sou campeã, né? Vou fazer funcionar o negócio. Então, vamos falar de tempo. Eu acho interessante, até brinquei com elas, já contei essa história para as meninas no caminho aqui. Eu vou na academia, né? A gente faz lá uns exercícios, lá uns negócios. E aí o instrutor ele deu uma série de exercícios e aí entre uma série e outra ele chama de intervalo ativo. Então, enquanto tu tá lá fazendo panturrilha, fazendo treino de perna, alguma coisa, entre um treino e entre uma mudança de exercício e outra, ele chama de intervalo ativo, que é ir para uma bicicleta ou para a esteira e correr 1 minuto, correr 30 segundos, né, na maior intensidade, e depois ir para o outro aparelho fazer outro exercício. E eu acho que a gente, como espírita, ou pelo menos quem, né, nós que muitas vezes estamos ensaiando, né, no espiritismo, buscando esse conhecimento, entender, às vezes a gente não pratica tanto quanto deveria praticar, e a gente devia pelo menos se ater a esse intervalo ativo. Às vezes a gente está meio aéreo, meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que eu estou fazendo aqui, mas tem tantos chamados para a gente ajudar, para a gente ter esses intervalos ativos no dia a dia, na vida, né? Ajudar um amigo, ser o ombro amigo de alguém, prestar atenção quando às vezes alguém está um pouco triste, e às vezes ela só quer desabafar, às vezes a pessoa não quer conselho, às vezes ela não quer sermão, ela só quer desabafar, né? Às vezes é uma criança que só quer um pouquinho de atenção, às vezes é uma leitura que a gente precisa parar um pouquinho para ler e prestar atenção. Então, que a gente tenha no nosso dia a dia esses intervalos ativos, mesmo que a gente às vezes não entenda nada do que a gente está fazendo aqui, o que eu preciso fazer, não tem uma bola de cristal dizendo qual é a nossa missão aqui, mas existem vários chamados todos os dias para a gente ter esse intervalo ativo, né? E aproveitando assim o tempo que a gente tem, né? Na vida, nessa existência e tudo mais. Eu acho que é bem interessante a gente eu sou cheia de analogias, né? Eu trazendo uma analogia da academia para a vida, porque hoje em dia eu brinco com o meu marido, né? Às vezes ele pergunta assim, tu levantou da cama, tu já está lavando, né, uma louça ou já está botando roupa na máquina? Eu digo, eu nem acordei ainda, mas eu já estou no meu intervalo ativo. Já estou fazendo alguma coisa. Ele assim, nossa, a minha alma nem voltou para o corpo ainda e tu já está fazendo isso tudo. Mas faz parte, então é que a gente consiga ter essas percepções, né? Que às vezes a gente pode ser um vagalumezinho na vida de alguém, ou tá botando essa luzinha na nossa vida, no meio de uma escuridão, que às vezes a gente está meio triste, e a gente não presta atenção nisso, né? Então que a gente possa ter essa percepção muito mais do que ficar só olhando para o umbigo da gente, né? Aí hoje, com essa chuvarada toda, eu até estava vendo uma reportagem me lembrei dessa reportagem com essa chuva aí que a gente veio, que é um grande mérito para todo mundo que está aqui, né? Conseguir chegar, né? Sair de casa ou sair do trabalho e pensar, não, hoje eu não vou lá naquela casinha lá, ouvir aquele pessoal lá falar, mas veio e persiste, né? Não desiste dessa busca constante. E aí eu vi uma reportagem que eu achei super interessante, que também eu faço várias analogias com ela, que existem algumas espécies de sapos e girinos que eles são dessas áreas, essas regiões áridas na caatinga brasileira, no deserto na Austrália, em descampados dos Estados Unidos, em que ali era o leito do rio, esse leito do rio secou, e aí nesse rio haviam girinos, né, os sapos, e eles se intocam dentro dessa lama, dessa terra, chegam a ficar 1,5 metro, 1,80 m para dentro da terra, para se proteger do calor que está na superfície, esperando até vir a época das chuvas, como essa, para eles saírem e seguirem o curso da vida, né? E eles chegam a ficar 2 anos nesse processo. Eles chamam de estivação. Seria o contrário da hibernação. A hibernação acontece nas geleiras, né? Com os ursos e tudo mais. E essa estivação são para esses animais que vivem nas regiões de grande calor, que daí eles se escondem do calor extremo até vir as chuvas. E aí eu pensei, né? Não é o caso da nossa região, mas quanto sapinho deve ter aí no meio dessas florestas, né? Mas, enfim, vamos à palestra, aproveitando o nosso aliado, né? E aí, falando de espécies, né, de animais, e pensando no tempo e na evolução,
A gente prestar atenção em que a espécie humana é o único animal que depende por tanto tempo depois de nascido, depende dos seus pais e depende dos responsáveis, né? Que às vezes os pais não acompanham a criança. Mas se a gente prestar atenção, né? Eu às vezes olho esses canais aí de animais, Discovery, Animal Planet e tal. A gente vê, né, o animal, ele já sai da mãe, já sai andando, ele mama, né, os mamíferos ainda mamam por um tempo, mas é coisa de semanas, eles já estão seguindo em frente, né? E por quanto tempo a criança depende dos pais, né, dos responsáveis, às vezes de uma avó, de uma madrinha, de uma tia, às vezes vai para uma adoção, mas ainda assim, né, não deixa de ser o pai e a mãe, por algum motivo eles estão ali, e dependem por tanto tempo, né? Então, a gente pensar no tempo e pensar no espiritismo explicando isso, em que tudo isso, todo esse processo biológico até mesmo, ele se faz necessário, e essa boa utilização do tempo, ela se faz necessária para a gente poder realmente, essa criança se desvincular do homem velho, e essa família, esse pai, essa mãe, se sensibilizar com aquela brincadeirinha, com aquele rostinho bonito, com aquele sorrisinho, com aquelas bochechas gordinhas, para se sensibilizar de que aquele ser humano ali, aquele serzinho ali, que de repente em outra vida foi uma inimizade nossa, foi algum desafeto, que a gente se sensibilize pelo amor de tanta dor que a gente passou, né? E às vezes é o contrário, às vezes é um pai ou uma mãe que causaram muita dor para aquela criança, e ela vem ali para restabelecer, né? Então, isso explica muito dessa biologia, dessa inteligência universal, do arquiteto universal, como a gente às vezes fala, explica algumas coisas, né? Em que a gente precisa de todo esse tempo, dessa maturação, de como pais, né? Porque ali nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe também, a conseguir dar fluxo, né? Fluir esse tempo e nascer muitas vezes o amor, né? Eu tenho conhecidas minhas, né, pessoas do meu relacionamento que disseram que tão logo a criança nasceu, ela não conseguiu nutrir amor pelo filho dela. Ela olhou e ela não conseguia. A gente pode chamar alguns casos de depressão pós-parto, vários outros síndromes, né, que se tem por aí. Mas essa minha colega, ela fala assim, com um peso na consciência, não fala para qualquer pessoa e tudo mais. Mas ela diz assim que ela não nutriu o amor no primeiro, ela acha essa coisa poética de que a criança saiu de dentro de mim e ali imediatamente nossos olhos se cruzaram e nos apaixonamos, eu e o meu filho. E ela disse, olha, não demorou, não aconteceu comigo, demorou. E aí hoje ele deve ter já uns 2 para 3 anos, e aí hoje ela é completamente apaixonada pelo filho dela. Quer dizer que esse processo de tempo e de maturação, né, de filho, mãe, pai, desse sistema, dessa pequena unidade e sociedade, ela se faz necessária para que essas transformações ocorram, né, para essa evolução acontecer. Então, acho que é bem interessante a gente cogitar, pensar sobre... Assim, isso não explica tudo o que acontece, não explica toda a rejeição, todo o abandono. Existem várias questões aí no meio, né? A gente não pode fechar conceito, mas explicam algumas coisas, né? E aí o convite sempre à literatura e às pesquisas para a gente nos aprofundarmos mais nisso. Aí eu tomei conhecimento também, recentemente, de um casal que eles queriam muito ter filhos, muito, 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 muito. Isso eu acho que, né, é comum, não é a única história que eu ouvi, que eu sei. Esse casal queria muito ter filhos, a mulher já estava chegando nos 40, ou passando dos 40, e ela via que, né, cada vez ia ficar mais difícil. Eles gastaram algum dinheiro com inseminação artificial, com médicos, com aqueles medicamentos que tem que tomar e tudo mais. E aí, já esgotados psicologicamente, fisicamente e até financeiramente, porque não era um casal rico, eles decidiram desistir, né, de tentar o filho biológico. E aí eles decidiram que eles iriam adotar. E aí um acordo entre os dois era assim, olha, a gente vai adotar, a gente vai fazer todo o processo de adoção e a gente vai ficar com a primeira criança que aparecer. Independente da idade, independente de cor, sexo, qualquer coisa, essa criança vai ser nossa.
E aí eles fizeram todo o processo, não é um processo rápido, né? Até onde eu sei, pelo menos ali em Blumenau e região, é um processo aí de 1 ano, 2 anos e tal. E aí, quando chegou a entrar em contato com eles, depois desse período das entrevistas e tudo mais, a assistente social entrou em contato com eles e disse assim, olha, temos um filho para vocês. Temos uma opção, um filho para vocês. E ela abraçou o marido dela e disse assim, né, não é uma opção, é o nosso filho, vamos, né, buscar o nosso filho. E aí, quando foram pessoalmente conversar com a psicóloga, a assistente social, ela explicou para eles que era uma criança com com a sua saúde bem debilitada, muitas doenças assim, e entre elas ele tinha HIV. Era um menino de 6 meses. E eles disseram, e aí a assistente social falou, e ele já foi recusado por 13 casais. Quer dizer, 13 casais que queriam, né, enormemente um filho, mas queriam escolher, né, acham que é uma prateleira, né, mas enfim. Ela disse para o marido dela, nós vamos ficar com ele. Ele é o nosso filho. E aí eles fizeram, né, todo acompanhamento. Aí a assistente social falou que essa criança já desde que nasceu já estava tomando aquele coquetel, os medicamentos para HIV, estava tendo todo o acompanhamento médico e tudo mais para as outras doenças que desencadeia e também porque a criança era realmente muito frágil, né? Não foi a mãe não teve uma gravidez fácil, né, e tudo mais. E aí eles disseram, não tem problema, é nosso filho, a gente vai ficar, ele é nosso. E aí fizeram todos os acompanhamentos, gastaram muito dinheiro com remédios e exames e tratamentos e tudo mais. E o relato dessa mãe é que, quando ele completou 3 anos, eles foram fazer os exames de rotina dele e não acusou mais HIV. Ele simplesmente estava curado do HIV. E aí hoje ele conta com 5 anos e ela periodicamente faz os exames de AIDS, de HIV, que tem uma diferença, né, do vírus ter saído ou não, então ela fazia os 2 e não acusa HIV. O exame dele aparece sem nada. E ele é uma criança que brinca, uma criança normal, com desenvolvimento intelectual, neurológico, cognitivo, de todas as formas, uma criança de 5 anos que acompanha todas as crianças e é uma criança normal. Então, ela chama o nosso pacotinho de amor, o nosso pacotinho de luz. Ela não desistiu, né? Ela contou com o tempo, com o amor, com a fé dela, e ela acreditou que essa ali era a criança dela, era o filho dela, né, o casal. Mesmo indo contra os amigos e os familiares que disseram assim, vocês estão adotando uma criança hoje em que ela vai morrer. Vocês estão assumindo como um filho de vocês para daqui a pouco vocês enterrarem. Então, várias pessoas alertaram eles, tentaram dissuadir eles dessa ideia, mas eles levaram até o fim. E a mulher, a esposa, a mãe, ela falou assim, porque se fosse o meu filho que tivesse saído da minha barriga, poderia ter vindo com qualquer outra doença de nascimento, e eu teria que dar o amparo. Eu não iria devolver ele para a barriga de volta ou jogar na lata do lixo. Eu teria que assumir essa criança e todos os problemas de saúde. Por que ele, como adotado, eu tenho que devolver ele ou recusá-lo? Se ele veio para mim, é para mim que essa missão é minha. Então, eu vejo que, de várias formas, o tempo, a consciência, né, a fé, a gente está com o coração limpo para o que der e vier, né, o que está no nosso caminho, faz toda a diferença, né? Se foi um milagre a cura do HIV ou não, a gente pode querer encontrar várias explicações. Eu acho que foi o amor que curou. E o tempo, né, que é o nosso maior aliado. Então, eu acho bem interessante a gente pensar nessas considerações quando, às vezes, a gente recusa determinadas, às vezes, são pequenas missões que a gente tem no dia a dia e a gente recusa, quer devolver, quer ser parte daqueles 13 casais que ia além da mãe, né, da família biológica. Então, essa criança foi recusada por 14 famílias. E que a gente não tem a percepção de quando a gente está fazendo isso. A gente espera os milagres, a gente espera né, que a gente tenha um sonho de vidente, que a gente entenda tudo, por que o meu marido é meu marido, por que a minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, mas a gente esquece de viver o hoje, fica questionando né, o sexo dos anjos, como se diz, e a gente não vive a nossa vida, o hoje, da melhor forma possível. Né? Então, acho que é bem interessante a gente considerar
que esses milagres acontecem todos os dias. A gente é que escolhe para onde vai olhar, né? Se é para o milagre ou só para a desgraça, né? Percebendo sempre o tempo. Independente disso, a gente, como a leitura convida, né, a gente perceber o tempo ao andar, né, o tempo ao andar do tempo, né, o tempo no andar das nossas vidas, né, desde criança ou para com as crianças, né, como é desafiador às vezes a gente olhar para uma criança. E eu acho super interessante que a gente diz hoje que as crianças são, meu Deus, como essas crianças, né, de 5, 4 anos até menores, né, são, que personalidade forte, como ela tem opinião já tão novinha e tudo mais. E às vezes a gente não tem consciência que ainda é aquela briga do homem velho, né, o tempo tentando tirar, eclodir daquela casca, o homem velho cheio de opinião para realmente ter uma infância e ser criança, né? E muitas vezes a gente para e pensa que é assim mesmo, essa juventude é assim, essas crianças são assim. Mas se elas vêm para nós pais, né, para a nossa família, como, né, sociedade, a pequena e primeira grande escola da nossa, independente, é um grande desafio ser pais e mães dessas crianças. E será que a gente tem que só pensar assim, ali existe um homem velho, cheio de mania, e é dessa forma que eu tenho que ser, que tem que criar, e não pensar assim, não, mas ali existe um homem velho com más tendências, às vezes, com alguns desvios de caráter, em que a gente tem que perceber, e como pais, nós temos que botar disciplina com amor e fazer as correções necessárias, né? E não simplesmente deixar com o celular, deixar com o tablet, deixar vendo desenho, e tudo vai se resolver. Eu sei porque eu sou uma pessoa, até esse tempo atrás, uma pessoa me perguntou, Julie, tu toma algum remédio assim para dormir, para ansiedade? Porque, tu é tão elétrica assim, né? Eu disse assim, não, eu não tomo nenhum remédio. Eu só tento controlar realmente toda essa ansiedade. Eu até brinquei com a dona Sandra quando estava vindo, que às vezes quando eu estou na cama para dormir, assim, começa a vir tudo que eu tenho que fazer amanhã. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Começa a listar na cabeça, daí eu penso assim, não, para tudo, eu não quero pensar nisso, agora eu tenho que dormir. Porque, realmente, se eu ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã, e aquelas nuvenzinhas, eu brinco com aqueles balõezinhos dos gibis, né? Eu lia muito Turma da Mônica quando eu era criança. Então, aqueles balõezinhos dos gibis abrem várias janelinhas aqui na minha cabeça, né? Tudo que eu tenho que fazer amanhã e tudo que eu fiz hoje, o que eu passei e tudo mais. Então, se a gente não se policiar e dizer assim, não, calma, o que eu tenho que fazer hoje é isso, isso e aquilo. E agora, neste momento, eu tenho que dormir. Aí eu durmo. Então, eu não preciso tomar nenhum tipo de medicamento para dormir. Mas o que eu quero dizer com isso é que, desde criança, eu sempre fui muito elétrica. Sempre fui menina piá, menina moleque, subir em escada, estourar a ponta do dedão, chutar bola. Minha mãe furava minhas bolas, porque eu fazia ela acordar. Ela estava dormindo à tarde, e eu ficava batendo a bola na parede, aí ela pegava a bola e furava e tudo mais. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma garrafa de 2 litros de refrigerante, a PET, e ficava chutando a garrafa até rasgar a garrafa e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje em dia as crianças elas têm energia alta, como eu tive quando eu era criança, como muitos de vocês tinham quando eram crianças. Mas a gente insiste que a melhor coisa para eles hoje é o tablet, o celular e a televisão com desenho animado. A gente não está deixando as crianças irem para a rua gastar. Mas a rua é muito perigosa. Pois é, mas aí a gente tem que ir atrás de uma atividade na escola, a gente tem que ir atrás de alguma aula de música, a gente tem que achar um curso de inglês, um curso de informática, a gente tem que dar atividade para essas crianças gastarem essa energia. Porque senão eles vão derrubar a casa, porque daí daqui a pouco tu vai tirar o celular, eles vão subir nas estantes, nos armários. Eu subia nos guarda-roupa, em cima do telhado, tudo mais. Mas aí era eu, né? Mas o que eu quero dizer é isso, assim, é ser pai, mãe, é uma grande missão. Às vezes a gente pode contar com um tempo. O tempo vai resolver isso. O tempo vai... quando ela crescer, ela vai entender. Mas vai entender mesmo? A gente entende essas crianças hoje em dia? A gente para olhar. Aqui na casa a gente tem o curso, que todos estão convidados a ficar após a palestra. São encontros que a gente faz a cada 2 semanas, em que, minimamente, a gente conversa sobre pessoas
que têm uma essência mais racional, que são mais parados, mais frios. Existem as crianças ou pessoas que são mais ativas. Existem as crianças, pessoas que são emocionais. Então, a gente conseguir olhar para as crianças, para as pessoas ao nosso redor e entender isso, e o que a gente está dando de remédio, ou de atividade, ou de carinho, ou de atenção, ou dar livro para essa criança, em vez de tanto celular, e tanto TV, e tanto tablet, computador, que a gente consiga nortear isso da melhor forma, né? E esse é o desafio de ser pai, e não só largar o celular na mão e deixar que se crie sozinho, não é assim. Porque às vezes vai ter uns digitais influencers que eles ficam assistindo na TV, que será que é tão bom assim? Será que a gente não está substituindo o papel de pai e de mãe para esses neto, não sei de quem, eu não sei o que lá, esses carinhas ali que se projetam, que às vezes falam, eu já assisti, eles falam palavrões também, porque eles não são criança, então eles não estão falando como criança, eles sabem que eles estão falando para crianças, mas eles não são crianças. Então, a linguagem, muitas vezes, usada por esses digitais influencers, não tem que ter cuidado. Tem que ter atenção para depois a gente não botar a culpa que essa criança não deu certo. De repente, quando for adulto, né, vai que o mundo cria a criança. E não é bem assim, né? Então, a gente, como pais, a gente tem que pensar assim, mas é uma criança mimada. Mas será que a gente, como pais, também não estamos sendo os pais mimados em querer que a criança seja do jeito que a gente queria? Mas não é do jeito que eu queria. Então, eu vou deixar o celular criar essa criança? O tempo criar essa criança? O tempo curar essa criança? E não é bem assim. Né? Uma vez que a gente tem esse propósito, essa missão de ser pai e mãe, esse desafio de ser tio, avô, avó, madrinha, né, professor, em prestar atenção nessas crianças e dar essa ajuda. Porque a gente está aqui para isso. Afinal, daqui a 20 anos, eles estarão no comando da nossa sociedade. Eles vão ser delegados, eles vão ser professores, eles vão ser vereadores, prefeitos. E o que a gente está criando? E aí não adianta botar a culpa neles. A culpa é de quem os cria também. Né? E aí a questão é essa. E eu acho super interessante a gente pensar assim, eu lembro da minha mãe, ela disse que, quando ela era criancinha, minha mãe já tem mais de 70, ela ia ajudar meus avós na roça. Ela, com 5 anos, ficava cuidando da fogueirinha, enquanto meu avô e minha avó capinavam um matinho no meio da plantação, e ela não podia deixar o fogo apagar, porque daqui a pouco eles vinham para almoçar, né, para comer, e o fogo tinha que estar aceso. Então, assim, como que a gente vai imaginar hoje em dia uma criança de 5 anos no meio do mato, sozinha, porque às vezes eles estavam dispersos, né, a 5, 10 minutos de distância dela. E como a gente vai imaginar uma criança no meio do mato, na roça, cuidando de um fogo, né, e ainda com essa missão assim, de cuidar da comida, ali, das coisas, e se aparece um bicho, uma cobra, qualquer coisa? A gente vai pensar em um monte de possibilidades. Mas a gente para prestar atenção que, às vezes, esse bicho, essa cobra, o que pode acontecer no meio da floresta, às vezes está acontecendo dentro da casa da gente e a gente não percebe. Então, essa transformação de sociedade, de famílias, de tempo, a gente tem que se perguntar, sabe? Essas crianças cheias de opinião e que decidem que roupa vão vestir, e não sei o quê, decidem que roupa vão vestir, porque os pais deixam, né? Eu não tinha opção. A minha mãe, olha, umas fotos de criança, era cada roupa feia, né? Meu Deus do céu. A chuquinha, aquela coisa aqui assim e tal. Mas é isso aí, eu não tinha opção, tinha que fazer o que a minha mãe mandava, né? Não. Se meter no meio. Quantas vezes a gente está numa conversa hoje em dia, vem uma criança, para tudo, porque a criança quer falar, a criança dispersa toda a conversa, às vezes era uma conversa séria. Porque tem que dar atenção para a criança. Não, tem que dar atenção para a criança, mas antigamente eu não podia me meter na conversa dos adultos. Né? Ai de mim, meu Deus, chegava alguém lá em casa para comer, a gente não sentava nem na mesa. Às vezes a minha mãe ou servia, né, antes para a gente não incomodar, ou a gente, primeiro os adultos comem, depois as crianças vão comer. E aí era só um adulto para cuidar de, né, 5 crianças, 10 crianças. E o resto dos adultos ficavam conversando e às vezes a gente não ouvia um pio das crianças. Hoje em dia, quantas conversas são interrompidas porque as crianças estão fazendo algazarra, estão interrompendo e tudo mais. E aí a gente tem, não, mas é porque tem que dar atenção para a criança, a gente não pode frustrar e tudo mais.
Aí eu digo assim, Julie, mas e aí? O que é certo, o que é errado? Eu digo, não sei. Eu fui criada em ter que respeitar os mais velhos, em ter que dar lugar para os mais velhos, seja na mesa de refeição, seja na hora de falar. Essa questão da opinião, eu não tinha opinião. Tu acha alguma coisa? Criança não acha nada. Criança fica quieta. Era assim que eu fui criada. Se é certo ou não, só o tempo vai dizer. Né? A questão é que existe um lapso dessa geração, desse tempo, desses últimos tempos, em que nós queremos fazer completamente diferente do que os nossos pais fizeram. Por várias mágoas, várias brigas, vários tudo, mas essas crianças que estão crescendo hoje, que já são adolescentes, eles estão com bastante problema. E aí eu volto a dizer, esses serão nossos policiais, nossos delegados, nossos políticos, médicos, engenheiros. E aí que crianças estamos criando nesse novo tempo, nessa nova era, querendo fazer coisas totalmente diferentes. O que é certo é errado, eu também não sei, porque a gente sempre fala que criança não tem manual de instrução, filho não tem manual de instrução e tudo mais. Mas a gente tem que questionar. Cada criança é uma criança, a gente tem que, como pais, educadores, né, toda a família está envolvida com aquela criança, ela é responsável para conseguir lidar com aquilo. Então, esses novos tempos, né, essas novas gerações, a gente vai, não tem o andar da carroça que as melancias se ajeitam, né? Mas a gente tem que ajeitar, a gente tem que querer arrumar. A gente não pode deixar que o tempo resolva sozinho. Sendo que, se somos pais, somos sociedades dessas crianças, somos a comunidade dessas crianças, a gente está aqui para ajeitar isso. Né? E o que a gente está fazendo? E aí eu volto a dizer, como adultos, como pais, somos mimados. Porque a criança, quem quer que seja, a sociedade, enfim, não corresponde àquilo que eu quero. Então eu deixo assim, eu bato de ombro. E aí como é que fica? É assim que vai ser o mundo daqui a 20, 30 anos. É com essas formações que a gente está dando. E se a gente não se readequar, não readequar essas melancias na carroça, vai dar problema. A gente não vai conseguir fazer uma boa transição aí nos próximos anos, né? Então, a gente sabe que desde a Revolução Industrial, né, em que a mulher foi para as fábricas, porque as fábricas precisavam de mão de obra, os homens estavam em guerras, e eles precisavam de mão de obra. O que as fábricas fizeram? Vamos contratar mulheres. A mulher vai para o mercado de trabalho até para poder bancar as famílias. E essa sociedade perpetua até hoje, porque as várias famílias, né, são de mães solteiras, né, uma grande maioria, e essas mulheres precisam trabalhar. E muitas vezes essas crianças se criam sozinhas. Mas esse criar sozinhas é questionável, a gente tem que prestar atenção nisso. E tudo isso, se a gente olhar, são fatores históricos que marcaram, que trouxeram esse tempo e essa nova sociedade, essa nova formação de família, em que a gente tem que repensar as atitudes e o nosso tempo, porque às vezes, como, né, a gente quer chegar em casa, não quer ver nada, quer só ver televisão, também fica só no celular, também muitas vezes não está prestando atenção numa leitura, no que o filho está lendo, no que o filho está vendo na televisão, está vendo no celular, porque a gente é egoísta, quer viver a nossa vida. E a gente não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Então, acho que é bem interessante a gente prestar atenção, porque nos deparamos até mesmo já com adolescentes, em que às vezes estão, né, ou estão extremamente revoltados ou extremamente depressivos, e a mídia criando padrões, e aí, esses adolescentes nessa briga de padrões, e às vezes nem são tão adolescentes assim, porque a gente vai prestar atenção, tem adolescentes de 18, 19 anos que não se decidiram na vida. Eles não sabem o que fazer. Estão meio que soltos no mundo. Então, a gente prestar atenção no que está acontecendo. Ainda que eu penso que a internet, YouTube e tudo mais acabou juntando determinadas tribos, mas essas tribos também criam padrões entre eles em que acaba condicionando. Então, às vezes, esse adolescente adulto não está se encontrando naquilo ali e ele se vê sozinho, porque ele não tem um pai e uma mãe para conversar, às vezes na escola não tem ninguém para prestar atenção, porque botam todo mundo num padrão. Isso quando não tem escolas que já tem um armarinho para dar o remedinho para a criança ficar quietinha, aquele remedinho para, né, de concentração, de não sei o quê, para botar todo mundo engessadinho ali. Mas esse não é o padrão. Ou a gente cria uma nova sociedade com novos conceitos, ou adaptando os velhos conceitos de gastar energia,
e só dar remédio a gente vai criar adultos e velhos ainda mais doentes. Então, o que a gente quer para a nossa vida e para a vida da nossa sociedade, a gente tem que questionar e já começar a mudar hoje. Senão a gente não sabe o que vai acontecer nesse aproveitar o tempo, se a gente está aproveitando dele da melhor forma, né? Então, não adianta a gente vir aqui para a casa espírita, às vezes a gente se finge espírita, então eu vou lá, eu assisto a palestra, fico lá sentado, assisto a palestra, depois tenho passe, eu tomo uma aguinha, vou para casa e está tudo resolvido, como se a gente comprasse um lugarzinho no céu com isso. Mas o ser espírita, e eu entendo até que várias religiões, agora mais modernas, elas têm muito desse convite da gente se perceber, da gente prestar atenção nesse tempo, de que forma a gente está olhando para o nosso tempo, porque eu sempre fui arrastada nas igrejas, desde criança, pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai em igreja evangélica me arrastava, minha mãe na católica me arrastava. Então, eu era quase beata, mas de todas as igrejas possíveis, que cada um me levava para um lugar. E aí, na própria casa espírita, eu frequento há mais de 10 anos. Assim. Então, mas quantas vezes a gente vai para a igreja, vai para qualquer lugar religioso, e acha que só o fato da gente estar lá, a gente já merece uma medalha, um troféu. Porque eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas não é bem assim. A palestra aqui é sempre um convite para a gente repensar as atitudes, repensar essa caminhada. E de que forma a gente está aproveitando o tempo. Então, se a gente não prestar atenção nesses convites que a vida nos dá, a gente vai perder o tempo. E estamos aqui, e já pararam para pensar quantas encarnações nós tivemos? Quantos anos já vivemos? Quantas vezes desencarnamos criança, jovens, no meio de guerra, por doenças, por gripes, por pestes, mais de 100 encarnações, e às vezes a gente continua cometendo os mesmos erros e achando que só vindo na casa espírita, num dia chuvoso, vai resolver tudo. Não vai resolver. Nós, adultos, adolescentes, crianças, cada um sabe onde o calo aperta. A gente sabe dos nossos defeitos, das nossas falhas de caráter, e onde a gente tem que se corrigir. E, gente, desculpa, mas só a aguinha fluidificada e o passe não tem milagre. O convite à leitura, o convite a essa reforma íntima, a gente conseguir se estudar e se melhorar todo dia, porque, às vezes, a minha mãe me incomoda, meu pai me incomoda, minha sogra me incomoda, meu marido ou minha esposa me incomodam. E aquele meu patrão, aquele meu amigo do trabalho, como é que aquele cara me tira do sério? Mas esses são os nossos calos, esses são os ajustes que a gente precisa fazer todo dia. E é o tempo se renovando, mais 100 encarnações para a gente continuar cometendo esses erros. Será que a gente vai ter esse tempo? É isso que da forma que a gente também está tratando o planeta, a gente vai ter esses 100 anos, mais 100 encarnações para ajustar. Então, em tempos em que a gente ia para as igrejas, em que o culto era em latim, o culto era em alemão, que a gente ia lá só para cumprir tabela, muitas vezes para aparecer em sociedade que a gente foi à igreja, hoje eu vejo que aqui um centro espírita, pelo menos o que eu frequento, não me promete milagre, não me promete salvação, se eu não quiser me salvar, se eu não quiser fazer essa transformação e fazer bom uso do meu tempo. Então, lembra aquela história do girino que eu falei no começo? Às vezes, as palestras aqui, ou em qualquer lugar que a gente vá, a gente assista no YouTube um livro, é como um girino. São palavras jogadas na gente, que fica só incrustada aqui assim, esperando um dia de chuva, uma tristeza, ou uma grande alegria para a gente lembrar, aquele dia, naquela palestra, alguém falou isso, ou em tal livro eu li isso. Então, eu penso assim, que a gente não espere a chuva, a tristeza, uma tempestade para essas palavras e essas informações eclodirem da gente. Que a gente consiga, já no amor e não na dor, nos transformarmos, né? E não sermos só um girino. Então, a casa espírita e o espiritismo em si, com as leituras e as palestras, que inclusive tem várias do Divaldo, de vários palestrantes espíritas no YouTube, é sempre um convite para a gente prestar atenção na gente mesmo e nos transformarmos e transformar o mundo ao nosso redor. Então, que deixemos de ser um girino estivado, enterrado na lama,
e que a gente possa sair, florescer e transformar o mundo e nos transformarmos, né? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, gente.